Boa noite, Igreja Batista Alvorecer. Nós estamos mais uma vez aqui na nossa união de treinamento e hoje nós continuaremos a falar sobre os desdobramentos do Evangelho. Entendemos que o Evangelho é a mensagem de Deus, que é Cristo Jesus, que vem, cumpre toda a justiça de Deus, satisfaz a lei de Deus e ele morre na cruz, ressuscita ao terceiro dia, oportunizando os homens de se reconciliarem com Deus. Então o ministério de Jesus e dos cristãos é o ministério da reconciliação. É entender esse processo no qual Deus, Criador de toda a terra, está reconciliando os homens consigo, através da pregação do Evangelho. Então quando eu e você nos levantamos para pregar a mensagem do Evangelho, pessoas entendem e se dão ao arrependimento através do Espírito Santo. A palavra de Deus fala que o Espírito vem para nos convencer da justiça, do pecado e do juízo. Então fomos convencidos que somos pecadores, que Deus é justo e que haverá um julgamento. E entendendo isso, nós partimos para o ponto de entender que nós não podemos nos salvar. E precisamos de um Salvador. E quem é esse Salvador? Cristo Jesus, que morre na cruz, mas ressuscita para nos oportunizar a reconciliação. Então o ministério de Jesus é esse ministério de reconciliação, é o meu ministério, é o seu ministério. Nós hoje atuamos como reconciliadores. Você é um reconciliador, um agente de paz na terra, um agente de pregação e testemunho do Evangelho para as nações, para a sua casa, para a sua família, um agente de esperança, um agente de bem-aventurança, um agente que foi colocado na terra com uma missão, que é a missão de estabelecer o reino de Deus. E estabelecer o reino de Deus é estabelecer a vontade de Deus. Jesus na terra pregava o que os apóstolos chamam de o evangelho do reino de Deus. E como nós já ouvimos lá na igreja numa pregação, quando Jesus fala arrependei-vos, pois o reino de Deus está próximo, ele não está dizendo de uma proximidade temporal, mas de uma proximidade física. Então o evangelho, o reino de Deus está ao alcance das mãos. E eu te pergunto se você já tocou, se você já entrou nessa realidade do reino de Deus. Homens na história, como o apóstolo Paulo, foram homens que entenderam essa missão. E você pode olhar no livro de Atos e se deliciar nessas palavras que contam a história dele pregando o evangelho para as pessoas. Alguns tinham um coração mais resistente, outros, como o de Bereia, eram mais nobres, ouviam a palavra e pesquisavam no texto sagrado para ver se estava de acordo e entenderam que estava de acordo e se converteram ao Evangelho de Jesus. E depois que Paulo sai de Bereia, no capítulo 17 de Atos, ele vai para Atenas. E Atenas é uma cidade onde é considerada o berço da intelectualidade do povo. É o berço dos pensadores, onde as pessoas iam para discutir as questões mais importantes. É um berço de pensadores, de filósofos, de homens que tentavam entender a vida, entender a existência e entender o tempo. E eu te pergunto, para que você existe? Qual é o seu propósito? Qual é a sua motivação? Se você ainda não entendeu isso, possivelmente você iria para Atenas naqueles dias, procurando respostas acerca de quem você é, do que você deve fazer, como você deve se comportar, se entender. As pessoas, o mundo sem Jesus vive confuso, porque ele vive em rebeldia para com o seu Criador. É como se uma geladeira que foi projetada para ser uma geladeira se virasse para o seu desenvolvedor e dissesse: eu não quero ser uma geladeira, eu quero ser um sofá. Ela tem uma crise profunda porque ela não entende quem ela é e quem ela foi criada para ser. Então o primeiro passo não é você entender quem você é, mas entender quem você foi criado para ser em Jesus. E somente o Evangelho pode tirar os homens da insanidade, da loucura que é a vida sem Deus e trazer eles de volta para o lugar onde eles foram criados para estar. E nesse momento ele vai começar a se entender, ele vai começar a se perceber. E a se perceber não mais como aquele homem confuso, mas como um homem com uma convicção que Jesus Cristo, o Filho de Deus, desceu à terra, morreu pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia para te salvar e para me salvar, glorificando assim o Pai. Essa é a mensagem do Evangelho. Quem entende isso começa a enxergar a vida com uma outra ótica. É como se você, sem Jesus, tivesse uma lente e você enxergasse o mundo de uma forma, o casamento de uma forma, os relacionamentos de uma forma, a escola de uma forma, o trabalho de uma forma, o dinheiro de uma forma.
Mas a partir do momento que você recebe o Evangelho, tudo muda. E você começa a desenvolver uma outra forma de enxergar a realidade e a vida. E o convite de Deus para os seus filhos é: amadureçam para que vocês entendam a altura, a largura e a profundidade da minha vontade. E dessa forma, entendendo quem eu sou, vocês entenderão quem vocês são. Esse é um desdobramento do Evangelho. E onde a gente vê isso de forma clara? O apóstolo Pedro, quando Jesus está perguntando quem as pessoas dizem que eu sou. E as pessoas dizem que o Senhor é Elias, que o Senhor é João Batista. Mas Jesus chega bem pertinho e pergunta para os mais íntimos: e vocês, meus discípulos, quem vocês dizem que eu sou? E Pedro levanta a mão, como quem quer responder. E ele tem a palavra, e ele diz: Jesus, tu és o Cristo. Cristo significa ungido, escolhido. Tu és o escolhido. Tu és Cristo, o Filho de Deus. O Filho do Deus vivo. E Jesus fala: sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja. Quando Pedro responde: tu és o Cristo, Jesus responde de imediato: e tu és Pedro. Nesse momento, Pedro começa a se entender um pouco mais. Por quê? Porque ele entendeu e reconheceu quem Jesus era. E nesse momento, em Atenas, Paulo entende, e ele olha para os seres humanos e o coração dele se compadece. O texto fala, no versículo 16 do capítulo 17 de Atos: enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo estava esperando os seus cooperadores que ficaram presos em Bereia. Enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. O texto fala que a cidade estava cheia de ídolos e Paulo ficou profundamente indignado, comovido, compadecido. E a reação dele é pregar o Evangelho. Porque ele entendeu: esses homens são homens como eu. Têm carne como eu tenho carne. Erram como eu erro. Comem como eu como. Respiram como eu respiro. São os meus semelhantes. São imagem de Deus também. E eu amo essas pessoas. A maior prova de amor que alguém pode ter para com outra pessoa é anunciar o Evangelho. É pregar o Evangelho sabendo que se essa pessoa não conhecer a Jesus, não conhecer a salvação de Cristo, ela vai chegar diante de Deus com as mãos cheias de coisas inúteis para a salvação. Mas aqueles que entenderam o Evangelho chegam com a mão, mas não somente com as mãos, com todo o corpo coberto do sangue de Jesus, que é poderoso para perdoar, purificar e justificar-nos dos nossos pecados. Continuando aqui, nós entendemos que Paulo, então, ele vai pregar o Evangelho na sinagoga, prega na praça e é convidado a pregar na ágora. A ágora é aquele lugar onde Sócrates discursou antes de morrer. Aquele homem que dizia: só sei que nada sei. Ele foi morto também naquele lugar, porque ele estava confundindo a mente dos jovens. Era um homem que tinha, de certa forma, uma dificuldade com o politeísmo, com essa compreensão de vários deuses. E Paulo não tem dificuldade, Paulo tem convicções a respeito disso. Ele sabe que só existe um Deus. E do versículo 17 em diante você vai poder ver Paulo pregando a esses grupos. Eu não vou entrar aqui em todos os grupos, mas eu quero entrar no final do texto para a gente encerrar esse momento. Paulo vai dizer o seguinte, versículo 28, versículo 27. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele, somos imagem e semelhança do Criador. Vivemos, nos movemos e existimos. Paulo compreende todas as partes, todas as ramificações da existência em Deus. Ele fala: eu me movo em Cristo, eu vivo em Cristo e eu existo em Cristo como descendência de Deus. Versículo 29. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra feita pela arte ou imaginação dos homens. Os homens constroem para si falsos deuses. Paulo destrói isso e diz:
Deus não é semelhante a ouro, a prata ou a qualquer imagem esculpida pela imaginação do homem. Deus é muito maior, Ele é infinito, Ele é onipresente, Ele é onipotente, Ele é o Criador de todas as coisas, Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim, Ele é o sol da justiça. Paulo traz uma revelação para aqueles homens sobre a grandeza de Deus. E ele continua, no passado, Deus não levou em conta essa ignorância. Olha a oportunidade de perdão. Mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Existe um convite no Evangelho que é o convite para o arrependimento, para a mudança de mente. A palavra para arrependimento é a palavra metanoia, que é a mudança de mentalidade, a expansão do entendimento, a mudança de comportamento. Versículo 31. Pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou. E deu provas disso a todos os homens. Qual foi a prova? Ressuscitando dentre os mortos. Cristo ressuscitou. Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram. Olha a reação desses homens para com o Evangelho. Repara que tem reações diferentes dentro do mesmo grupo. Alguns deles zombaram e outros disseram, a esse respeito nós o ouviremos outra vez. Com isso Paulo retirou-se do meio deles. Alguns homens juntaram-se a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, membro do Areópago, e também uma mulher chamada Damaris, e outros com eles. Então Paulo, eu falei ágora é a praça, ele prega na sinagoga, na ágora que é a praça, e agora ele vai para o Areópago, é no Areópago que Sócrates morreu. E nesse momento, eu quero que você entenda uma coisa, você que está se dispondo agora a pregar o Evangelho de Jesus. Você que está se comprometendo com a missão de Deus de anunciar o Evangelho para que as pessoas sejam salvas. Dentro dos grupos, alguns vão zombar. Alguns vão tentar te levar à humilhação e te ridicularizar. Alguns outros vão talvez ter um mínimo interesse e vão dizer, vamos te ouvir outra vez acerca do que você falou. Mas existe um terceiro grupo que vai entender o Evangelho e que vai se juntar a você nessa causa, que é a causa do nome de Jesus. A Bíblia fala, nesse texto e em outros textos, que o Evangelho para uns é cheiro de vida. Para aqueles que recebem, o Evangelho é salvação, poder e graça. Mas para o outro grupo, o Evangelho tem cheiro de morte. Então eu quero que você repare, o Evangelho ele tem odor, ele tem fragrância. Quando pregamos o Evangelho, as palavras de Deus são levadas aos corações dos homens. Essas palavras elas vão perfumadas. E esse perfume pode ter duas formas de ser encarado. Para as pessoas que recebem o Evangelho, é doce como mel, é vida, é salvação e graça. Assim como para mim e para você, o Evangelho ele tem um odor agradável, ele tem uma fragrância, ele tem um perfume, ele tem um cheiro de Jesus. Mas para as pessoas que não recebem, ele tem cheiro de morte. Porque ou o Evangelho vai te salvar, ou ele não vai ser nada para você. E você chegará num dia diante do justo juiz, com as mãos cobertas de várias coisas que você fez, que você pensou, que você imaginou, que de nada servem para a salvação. Como a Bíblia fala em Efésios 2, a salvação vem pela graça, mediante a fé, não por obras, para que ninguém se glorie. E é por isso que a Bíblia chama as obras de trapos de imundícia. É por isso que em Romanos 3, o apóstolo Paulo vai dizer que nós concluímos que a salvação não vem pela guarda da lei, mas vem pela fé no sacrifício de Jesus, vem pela graça. Eu te convido, assim como Paulo, ter ousadia. Mas antes de ter ousadia, ter um coração compadecido, um coração que ame as pessoas, que olhe para elas como imagem e semelhança do Criador. Irmão, nós somos iguais. A nossa diferença é mínima. Nós somos iguais, nós somos imagem e semelhança de Deus, nós estamos na mesma terra. Se eu faço mal para a terra, eu também estou te agredindo. Se eu faço bem para a terra, eu estou te abençoando. Nós vivemos no mesmo lugar, somos iguais. Ambos, eu e você, como Paulo fala, todos carecem, todos pecaram e se extraviaram e são merecedores da ira de Deus. Mas a palavra de Deus também fala que Cristo veio e oportuniza a todos os homens a salvação através da crença no Evangelho. Então eu quero que você entenda isso, que você se comprometa com o amor de Deus e com a missão de anunciar o Evangelho aos perdidos. Anuncie o Evangelho, pregue sobre Jesus,
Fale sobre o amor de Deus, fale sobre o arrependimento, fale sobre os pecados, mas também fale sobre o perdão de pecados e convoque esses homens a se sentirem amados pelo seu abraço e pelas suas palavras que dizem, testificam e glorificam o nome do Filho de Deus que é Jesus Cristo de Nazaré. E é com essas palavras que eu encerro, te convidando a refletir nesse texto de Atos, a refletir no cheiro que o Evangelho tem para você, a refletir na fragrância do Evangelho e entender que cheiro de vida está disponível para os homens. E pregue, 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 até que, como a palavra de Deus fala em Timóteo, se porventura Deus dará o arrependimento. O convite que Deus faz para nós, a nossa participação é oração pelos perdidos e proclamação e insistência. Mas quem convence é o Espírito Santo. Então vamos nos conectar com Deus sempre, estarmos sempre juntos, entendendo, como eu sempre falo, sendo piedosos. Piedade é a constante consciência da presença de Deus. Constante consciência da presença. Irmão, se você tem constante consciência da presença, você é poderoso no Senhor. Você pode pregar o Evangelho, você pode curar os enfermos, você pode anunciar as palavras de Deus com poder e você pode tocar as pessoas porque elas se sentirão amadas, porque você tem constante consciência da presença de Deus. Deus está aqui comigo, Ele está aí com você e acessível, como Paulo fala, Ele está disponível para que vocês o encontrem como se tateando, querendo ser encontrado. Vamos orar, feche seus olhos. Pai, somos gratos pelo Teu Evangelho e pelas palavras do Senhor reveladas no livro de Atos. Pai, que possamos pregar o Evangelho com poder, mas que antes, Pai, possamos nos comprometer com a missão de amar as pessoas, possamos nos comprometer com a Tua missão, Pai, de olhar para as pessoas não com os meus olhos, mas com os Seus olhos, Pai. Que não venha haver juízo prévio no nosso coração, mas que venha haver, meu Pai, disponibilidade de amar, de perdoar, de abraçar, de receber os Teus filhos, meu Pai. Que o Senhor nos levante para que busquemos as ovelhas que estão fora do Teu aprisco, Pai. E que elas sejam arrebanhadas pelo Teu amor. E que participem conosco, meu Pai, de uma vida de igreja, de uma vida, meu Pai, de comunhão. Não, meu Pai, uma vida religiosa, tradicionalista, mas uma vida comprometida com a palavra de Deus e com a oração, Pai. Uma vida comprometida com os Teus fundamentos. Uma vida comprometida, meu Pai, com aquilo que o Senhor quer que nós aprendamos como filhos amados de Deus, Pai. Somos gratos porque temos uma identidade, temos um nome, temos um povo e temos uma família, meu Pai, encontrada em Jesus Cristo. Somos gratos e te oramos, Pai, através do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Irmão, tenha uma boa noite, um bom domingo e reflita nessas palavras durante a semana. Graça e paz seja com vocês, meus irmãos.